Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. E peço que estejam abrindo as nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus 13, do 1 ao 9. Amém, igreja? Mateus 13, do 1 ao 9, que diz assim: a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e a semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, igreja? Eu estive meditando nesta palavra e Deus falou comigo pela madrugada nesta palavra, e eu comecei a imaginar. Aí eu me coloquei naquela praia ali do Frade. Aí eu falei: poxa, Jesus, aqui uma multidão ouvindo a palavra de Deus. Às vezes as pessoas se reúnem naquela praia ali para tantas coisas, mas se for para falar de Jesus, ninguém quer. E eu comecei a ministrar isso no meu coração, e eu fui envolvendo a palavra, me envolvendo. Parecia que eu estava vivendo essa história, parecia que eu estava ali diante daquela praia, ouvindo esta palavra. E o que eu queria passar para a igreja hoje? A palavra de Deus fala sobre semear. Então eu vou começar falando de plantação. Quando vamos plantar algo, nós precisamos da pessoa para plantar, nós precisamos da semente para ser plantada, e nós precisamos de uma terra boa. Amém? Amém. E no texto que nós acabamos de ler, vemos ali que Jesus, ele foi o semeador, né? Jesus, ele foi o semeador, e eu coloquei a terra como nosso coração e coloquei a semente como a palavra de Deus. Amém. E Jesus, ele estava ali, diante daquela multidão, lançando a semente. E em diversos tipos de terra, porque ali eram diversas pessoas e cada um com um coração. É igual nós aqui hoje. Somos diversas pessoas diferentes, cada um com um pensamento, cada um com a tua cabeça, né? E cada um já com o teu pensamento formado. E imagina como é difícil para Jesus, como é difícil para um pastor conciliar todo o rebanho. E Jesus ali, na sabedoria dele, ele foi lançando a sua semente. E assim acontece também nas igrejas. O pastor, com a tua sabedoria, ele vai lançando, ele vai envolvendo a igreja, e ele leva as pessoas ao arrependimento. Por quê? Porque Jesus está com ele, e ele está plantando como Jesus, ele está semeando como Jesus. E a primeira semente que é lançada, eu procurei ler bem devagar, mas eu estou um pouco nervosa, não sei se deu para entender. A primeira semente, ela é lançada
e ela cai à beira do caminho. O que quer dizer com isso? A palavra que cai à beira do caminho, a semente que cai à beira do caminho, eu vejo como as pessoas que entram por esta porta, sentam na cadeira, escutam tudo que o pregador tem para falar, mas da mesma forma que ela entrou, ela volta para casa. Ela não prestou atenção em nada, os louvores foram em vão, a palavra do pastor foi em vão, e aquela pessoa vai com o coração duro para casa. Da mesma forma que ela entrou por esta porta, ela vai embora. Aí no dia seguinte, o pastor ali naquela insistência, ele manda uma mensagem, ele manda um SMS, ele chama no zap, e ali ele fica insistindo com aquela pessoa. A pessoa torna a voltar, mas infelizmente ela não quer. Aí o que acontece? O diabo vem e rouba aquilo que caiu no caminho. Por quê? Porque ela não quis abrir o coração para Jesus. Ela não quis receber aquela palavra que foi lançada ali, aquela semente que foi lançada ali. E é assim hoje. Às vezes muitos jovens, eles escutam a palavra de Deus, mas eles não querem obedecer. Aí eles permanecem com o coração duro, com o coração fechado. E o que adianta? Nada, porque eles continuam na desobediência. Então, o que eu tirei disso para a minha vida? Que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, sim, mas nós precisamos receber, abrir. E muitas das vezes não é isso que acontece. Entramos com o coração fechado e continuamos com o nosso coração fechado. Essa é a semente que cai à beira do caminho. A segunda semente é aquela que foi lançada num solo rochoso. É aquela pessoa que aceita, ela ouviu, mas ela não consegue se estruturar. Por qualquer coisa, ela desanima. E ela não consegue criar raízes profundas. Ela não consegue criar raízes. Por quê? Tudo ela se incomoda. Às vezes, ela deixa de estar aqui adorando o culto. No início eu estava conversando até sobre isso com uma pessoa. E às vezes a pessoa deixa de ouvir a palavra por causa do irmão. E eu falei com a pessoa, quem perdeu? Igual no culto de quarta, eu não vim. Até comentei isso com a Monique quando eu cheguei. E depois eu abri lá e vi a pregação do pastor. Falei, Monique, quem perdeu foi eu. Porque foi uma palavra abençoada, uma palavra maravilhosa. E eu deixei de ser abençoada. Então, a única pessoa que perdeu foi eu. Então, a segunda semente eu vejo assim, que as pessoas, por tão pouco, ela desanima das coisas, ela deixa de participar, de estar aqui na frente. Às vezes é uma festividade, o irmão não quer participar. Às vezes é pequenas coisas que a gente deixa de fazer por A e por B. E eu falei, eu não quero deixar de adorar a Deus por ninguém. Amém. Por ninguém e por nada. Eu não tenho nada contra ninguém, mas se alguém tiver algo contra mim, vai ter que me engolir. Porque eu não vou deixar de adorar a Deus por causa de ninguém. Amém. Amém. Glória a Deus. E a terceira semente é aquela que é lançada sobre os espinhos. Quando começa a crescer, o espinho vem e sufoca aquela palavra que foi lançada. São aquelas pessoas que passam por dificuldades, muitas provações, não conseguem se firmar devido à vida difícil que está levando. Às vezes o problema para mim não é tanto, mas para o outro não suporta. Ou vice-versa. Às vezes o que é tão difícil, né, para o irmão,
Para mim é uma coisa boba, mas só nós sabemos o que cada um está passando. Eu não posso falar pelo irmão A, eu não posso falar pelo irmão B. Eu sei o que eu estou passando. Ou também, as pessoas não conseguem devido às riquezas, as coisas boas que o mundo proporciona. Tem pessoas que às vezes, por ter ganhado um carro, não vem na igreja. Tem pessoas que às vezes ganham um dinheiro bom, deixa de vir para a igreja. E tudo nós culpamos a Deus. Se eu estou assim, devido à minha dificuldade, eu deixo de vir na igreja porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho o que comer, ou eu deixo de vir na igreja porque eu tenho demais. E das duas nós culpamos a Deus. E quando Deus nos tira aquilo que Ele nos deu, é porque Ele quer ensinar alguma coisa para nós. E o que eu aprendi nesta passagem, quando a semente é lançada em meio aos espinhos? Eu aprendi que quando estamos passando por uma dificuldade, é porque Deus, Ele quer trabalhar em alguma área na nossa vida. Ele quer nos amadurecer, Ele quer nos estruturar para que possamos ganhar algo e saber administrar. Ou vice-versa, quando temos muito e quando Deus nos tira aquilo, é porque Ele quer tratar conosco. Porque às vezes aquilo que Ele está dando para a gente como bênção, nós mesmos transformam como maldição para nossas vidas. E Deus não é Deus de confusão, então Ele prefere tirar aquilo que Ele nos deu, amadurecer e preparar para que nós possamos estar recebendo o melhor de Deus para as nossas vidas. E a quarta semente é a que caiu em terra boa e produz bons frutos. É aquela palavra, igreja, que vem direto do coração de Deus para os nossos corações. É aquela palavra que haja o que houver, aconteça o que acontecer, passe o que passar. Se você está passando por provações, eu não sei o tamanho do teu problema, eu não posso imaginar o tamanho do teu problema, eu não posso imaginar o tamanho da tua dor, eu não posso imaginar o teu sofrimento, porque eu também tenho meus problemas, eu também tenho os meus sofrimentos, as minhas dores. Mas, aconteça o que acontecer, você e eu temos que continuar de pé. Porque nós fomos, o que? Nós aqui, igreja, foi aquela terra boa, aquela terra que ouviu a palavra de Deus e aquela terra que recebeu, aquela pessoa que abriu o coração para receber a palavra. Nós estamos com os nossos corações abertos, é por isso que nós estamos aqui. Porque Jesus, Ele não invade, Jesus, Ele bate. E se você abrir, Ele vai entrar. Mas se você não abrir, Ele não vai entrar. Então, eu coloquei como nós aqui, a Igreja Nova Aliança, que nós somos aquela terra fértil. Aquela terra que ouviu a palavra, que recebeu aquela palavra e que tomou posse daquela palavra. Você sabe por que, igreja, nós somos vistos assim? Porque aos olhos do Pai, nós somos como um soldado de Cristo. E um soldado de Cristo, ele tem que estar preparado para a batalha, para enfrentar a situação, né? Temos que estar preparado para tudo. Por quê? Porque o soldado, ele não vai sozinho para uma batalha, né? O soldado, ele vai àquela equipe. E quando nós aceitamos o que Deus quer para nossas vidas, aí sim, Ele vem,
Ele segura na minha mão, Ele segura na tua mão, igreja. E Ele maneja a nossa espada, que nós estamos ali. Amém. E Ele vem e nos dá a vitória que precisamos. Aleluia. Quer vitória, igreja? Primeiro ouça primeiro. Depois guarda a palavra em seu coração. E depois compartilhe a semente. Seja um semeador. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Semear a palavra, não importa em qual terra ela vai cair. Se vai ser à beira do caminho, como eu disse. Se vai ser em meio à rocha, em meio aos espinhos ou em terra fértil. A tua parte, a minha parte, nós estamos fazendo. Você está sendo soldado obediente. Cabe a mim escolher em que terra cair. Em terra boa ou em terra ruim. Você, nunca vamos poder dizer que nós nunca ouvimos falar de Jesus, que ninguém nunca plantou uma semente. Nós ouvimos falar de Jesus. Eu ouvi falar de Jesus, você ouviu falar de Jesus, eu tive a minha oportunidade, você teve a sua oportunidade, mas cabe a mim e cabe a você querer qual oportunidade você teve e querer aceitar o que é bom e o que é ruim. Cabe você querer aceitar a terra boa ou a terra ruim. E aqui eu torno a repetir, Deus, Ele não manda um soldado sozinho para uma luta. Ele manda um exército para guerrear por mim e por você. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu torno a repetir, quer vitória? Ouça primeiro, guarda e semeie. Vamos ser um semeador da palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Essa é a palavra que eu queria deixar para a igreja. E gostaria, antes de estar passando a palavra para o pastor, estar orando pela igreja. Amém.